Olá, sejam bem-vindos a esta aula e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe esse projeto para Páscoa, que é uma bolsinha porta-chocolates. Eu fiz as orelhinhas e o pingente de cenoura na bordadeira e as matrizes estão disponíveis aqui no link da descrição para quem quiser adquirir. Quem não tem bordadeira também pode fazer sem, ou então pode recortar, né? No feltro. Você pode recortar o desenho das orelhinhas e do pingente e seguir o passo a passo aqui normalmente. Eu estou utilizando o plástico cristal com a gramatura 30, na medida de 19 centímetros de altura por 28 centímetros de largura. E o viés eu cortei eu cortei uma tira no tecido na medida de 4 centímetros. Se você quiser fazer com o viés pronto, aí é aquele viés mais largo, mas eu quis aproveitar os tecidinhos que eu já tenho aqui, então eu cortei uma tira de 4 centímetros na largura do tecido e eu mesma fiz o viés. Eu dobrei ele ao meio, né? Depois encontrei as pontas no meio, dobrando novamente e estou utilizando os tecidinhos que eu tenho aqui. Mas nada impede de você comprar o viés pronto, né? Quem quiser fazer, é até mais rápido, né? Para fazer com o viés pronto. Aí eu vou colocar um zíper, vou separar o zíper, colocar de cada lado na medida de... O zíper é na medida de 22 centímetros. Aí vou aplicar o zíper dos dois lados e colocar o cursor. O passo a passo do bordado eu vou deixar no final do vídeo. Então, eu tô fazendo, vou deixar o passo a passo aqui primeiro da bolsinha e no final do vídeo tem o passo a passo do bordado. E quem não tem bordadeira pode fazer também, pode fazer sem as orelhinhas e sem só a bolsinha mesmo, que já vai ficar um charme. Todas as medidas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, você confere lá as medidas direitinho e já comece a fazer a sua. Eu vou fechar a bolsinha com o lado avesso para fora. Vou colocar o cursor para dentro, que vai me facilitar bastante, porque nós vamos fazer as caixinhas de leite, né, para dar profundidade para esta peça e para eu não ter que ficar virando ela toda hora do direito para o avesso, porque o plástico ele é mais difícil de virar, né? Então, eu vou colocar o cursor, já deixando ele para dentro e o avesso dela para fora. Para colocar o cursor, eu gosto de alinhar bem a peça e cortar as duas partes do zíper, deixar bem certinho. Aí eu queimo com o isqueiro e vou encaixando ali as duas pontinhas do cursor. E não adianta, né, gente? Porque cursor é treino. Você tem que pegar e se adaptar a uma maneira de colocar. Tem gente que deixa um lado do zíper maior que o outro. Para mim foi mais difícil. Eu gostei mais de colocar ele assim, deixar tudo bem retinho, bem alinhado e ir colocando o cursor, encaixando ele até ele entrar. Então, eu vou passar ele uma vez para deixar a peça fechada e vou colocar ele novamente no mesmo sentido ali, para ele ficar parado ao meio. E agora eu vou fechar essa parte, vou marcar o meio ali, né, primeiro, e vou fechar a parte inferior para poder fazer a marcação das caixinhas de leite. Aí eu coloquei bem ali o meio da peça, o meio que eu marquei bem em cima do dentinho ali do zíper e já passo uma costura ali de segurança para ficar certinho já no lugar. Nesta hora, vocês observem bem que o zíper ele tem que fechar para cima, porque se ele fechar para baixo, quando for abrir para tirar o que tem dentro, pode cair, né? Então, ele tem que fechar de baixo para cima, parar fechado em cima. Agora, nós vamos dar profundidade para esta peça. E para isso, nós vamos riscar as caixinhas de leite, na medida de 3 centímetros por 3 centímetros.
E eu vou colocar a minha régua bem alinhada ali na extremidade da peça. E essa medida vai dar uma profundidade ali de aproximadamente de 5 a 6 centímetros na nossa sacolinha, depois que ela estiver costurada. Então, vou recortar, né, na medida que marcou ali, de 3 centímetros por 3 centímetros. Antes de costurar as caixinhas de leite, vou colocar um acabamento aí nessa parte inferior, que já vai ficar pronto. Vou pegar o meu viés e passar uma costurinha ali para dar o acabamento. E nesta hora eu não preciso dobrar as pontinhas do viés não, porque essa pontinha dele, ela vai ficar embutida na costura das caixinhas de leite. Então, já vai dar um acabamento ali, ó. Quando eu passar a outra costura, a pontinha do viés já vai ficar embutida. E vamos fechar essa caixinha de leite para levantar essa peça, para dar uma profundidade ali. E depois de fechar as costuras, vamos fazer um acabamento com o viés. Só que agora a gente vai dobrar as pontinhas do viés, para quem estiver usando o viés de tecido, para não desfiar. Então, eu faço uma dobrinha ali na ponta e já encaixo o viés dobrado e faço esse acabamento dos dois lados para não desfiar. Quem estiver utilizando o viés pronto, não precisa fazer essa dobrinha na ponta, basta aplicar o viés normalmente e selar com o isqueiro depois de passar a costura, porque ele não vai desfiar. Agora, quem estiver usando o tricoline, a tira de tricoline no lugar do viés, aí é bom fazer esse acabamentinho aí dos dois lados para a peça ficar bem acabadinha e não correr o risco de desfiar depois de pronta. E do outro lado, nós vamos fazer o acabamento com viés da mesma forma. Gente, eu gostei muito de fazer esta peça, porque além de linda, ela é prática, rápida de fazer e gasta muito pouco material. Então, vocês aproveitem esta aula e façam também para outras finalidades, para outras datas, como lembrancinha de aniversário. Então, é uma peça que vocês podem fazer e faturar muito com ela. Façam de várias cores. Quem não tem bordadeira, faça apenas a sacolinha. Coloque um lacinho, coloque um detalhe que vai ficar lindo. E vocês vão vender bastante. Depois de finalizar as caixinhas de leite e colocar o acabamento, chegou a hora de virar a nossa peça para o direito. O plástico cristal, ele é meio chatinho de virar, na hora de virar. Principalmente esse que eu estou usando, que ele é gramatura 30, então ele é mais grossinho. Inclusive, eu fiz com o plástico mais fino, mas eu não gostei. Eu achei que esse ficou bem melhor. Então, com jeitinho, ó, a gente vai tentando virar e dá tudo certo no final. Se o zíper abrir, como o meu abriu aí, não tem problema. Só o cursor que não pode sair. Então, o ideal é deixar o cursor mais embaixo, para não correr o risco dele sair. Porque se ele sair, aí ele vai ter que ser colocado de baixo para cima e não vai ter como, porque as costuras já estão todas prontas com acabamento, aí vai dar muito trabalho. Então, tomem cuidado para o cursor não sair, e se o zíper abrir como a minha abriu aí, não tem problema, a gente ajeita ele depois ali, centraliza bem com a marcação da parte de trás e passa uma costurinha de segurança ali para firmar o zíper no lugar. Depois de centralizar o zíper, nós vamos fazer uma marcação de cada lado nas laterais, nos dois lados, para a gente fazer uma prega, tipo uma prega de 2,5 centímetros de cada lado para dentro. Esta prega vai ajudar a dar a profundidade na peça, porque na parte de cima nós não vamos fazer caixinhas de leite. Então, nós vamos fazer esta dobra para dentro, na medida de 2,5 centímetros. Vamos marcar ali com clips para fixar no lugar e passar uma costura de segurança para podermos aplicar as orelhinhas e a alça.
E olhem só como ela já está tomando forma e já está ficando uma gracinha. Se você não vai colocar a parte do bordado, você já pode, neste momento aí, você já pode colocar as alças e finalizar com o viés e já está pronta. Então, ela é muito fácil de fazer, muito rápida. E olha como que já tá bonitinha. Sem terminar, a gente já vê que tá uma gracinha. Então, agora eu vou colocar as orelhinhas. Eu posiciono elas o direito para cima, na posição que ela vai ficar, e dobro ali para baixo, bem em cima do viés. E ela tem que ficar, ó, quando eu centralizo ela ali na parte de cima, ela tem que ficar assim meio virada para fora. Que quando você levantar depois e fizer o pesponto, ela vai ficar na posição certinha. Então, agora eu vou fixar ali com uma costura e já vou preparar a alça para colocar no lugar. A alça, eu peguei uma tira de 4 centímetros no tricoline e cortei na medida de 25 centímetros. Dobrei ela ao meio, dobrei de novo, encontrando as pontas no meio e fiz como se fosse o formato de um viés. Se você estiver fazendo com o viés pronto, o viés mais largo, é só dobrar ao meio e fazer um pespontinho na lateral. E já podemos fixar a alça no lugar. Eu vou costurar a alça no plástico depois das orelhinhas ali centralizada, dos dois lados. Com cuidado para não deixar a alça torcida, né? Prestando atenção para ela ficar certinha. E agora é só colocar o viés e finalizar a peça. Neste momento, eu vou aplicar o viés de uma forma diferente. Eu vou costurar a parte direita do viés, uma tira de 4 centímetros, pela parte de trás da peça. E vou dar uma dobrinha ali para a frente. E isto vai facilitar quando eu for revirar este viés para a parte da frente. Então, eu vou passar a costura ali de 1 centímetro de costura e vou rebater este acabamento para a parte da frente. Como esta parte da peça está mais grossinha, eu resolvi fazer o acabamento desta forma para ter um resultado perfeito. E já está ficando pronta a nossa peça. Lembrando que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo como vocês podem fazer para adquirir essas matrizes. E eu deixei também todas as medidas na descrição do vídeo. E o passo a passo do bordado está no final desta aula. Para vocês terem uma ideia do tamanho, a medida final desta bolsinha é de 10 centímetros de largura por 15 de altura. E nesta que eu fiz aqui, eu coloquei uma caixa de bombom e coube tranquilamente. Para finalizar, eu prendi a alça para cima com um pesponto. Dei uns pontinhos ali na parte de cima para ela ficar para cima e nas orelhinhas também. Eu virei elas para cima e fiz um pesponto para fixar no lugar. Aí, no caso das orelhinhas, eu coloquei uma linha da mesma cor do bordado e fiz um pesponto ali para cima. Agora, eu vou deixar uma dica de ouro aqui para vocês irem lá e me dar um like nesse vídeo. Vocês podem fazer essa bolsinha de vários bichinhos, basta você pesquisar lá no Google. Se você quiser fazer de gatinho, você pesquisa orelha de gatinho vetor e coloca para imprimir. Aí você recorta no feltro, assim você pode fazer de vários bichinhos, gatinho, cachorrinho, coelho. Então, gente, é uma dica de ouro, né? Já desce aí embaixo do vídeo, deixa o like pra mim e comenta depois qual bichinho que você fez a sua bolsinha, que eu quero saber. O pingente de cenoura, ele tem uma abertura ali na parte superior, então é só encaixar no cursor. E para ele não sair, eu vou colocar um pinguinho de cola. Eu vou usar essa cola aqui de silicone, colocar apenas um pinguinho ali no cursor. E já deixa secando ali, que ele já vai ficar fixo ali no lugar e não vai sair mais. E agora, nós vamos para a parte do bordado. Primeiramente, eu vou colocar uma entretela no meu bastidor e a máquina vai fazer a primeira marcação. Ó, ela está marcando as orelhinhas.
e a cenourinha do cursor. Eu deixei a matriz já nesse formato para vocês fazerem de uma vez. Então, quem adquirir as matrizes, eu vou enviar as matrizes da orelhinha separada, do cursor separado, e vou enviar a matriz das 3 partes juntas, para vocês fazerem de uma vez só, no mesmo bastidor. Então, agora, eu já estou fixando o tecido da parte superior e vai fazer o bordadinho da parte interna da orelha. Aí ela vai fazer dos 2 lados e vai parar para eu colocar o tecido na parte inferior. Eu estou usando o feltro, então essa matriz ela não tem acabamento em ponto cheio, ela é própria para fazer no feltro, que ele não desfia, então não precisa do acabamento em ponto cheio. Aí agora eu vou virar, colocar o tecidinho ali na parte inferior e vou prender com uma fita crepe. Vou prender com uma fita crepe e fazer a costura de acabamento, que vai fixar os 2 tecidinhos. Aí ela vai fazer uma costura mais reforçada para fixar as 2 partes. Essa costura superior, ela é no ponto triplo, então ela já é uma costura de acabamento. E assim que a máquina terminar de essa costura, a gente vai tirar do bastidor e vai recortar e fazer o acabamento selando com o isqueiro. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue e ativa as notificações, porque eu estou sempre postando aulas aqui para vocês e eu vou começar a postar as aulas, os reels que eu postei no Instagram. Eu vou postar aqui o passo a passo detalhado para quem é iniciante, né? E para quem está começando agora, para poder acompanhar direitinho, porque a gente posta lá no reels e geralmente é muito rápido. Quem já tem uma certa prática já pega de primeira e já faz, mas para quem é iniciante, eu vou começar a postar aqui toda semana as aulinhas e os passo a passos que eu posto lá no Instagram. Então, para quem me mandou mensagem pedindo passo a passo mais devagar, já fica de olho aqui, porque vai ter aula toda semana. Já ativa as notificações e fiquem de olho que eu vou postar tudinho aqui. Prontinho, agora nós vamos tirar do bastidor e fazer uma limpeza, tirar todas as linhas, tirar a entretela e recortar. Eu vou recortar deixando uma distância de uns 3 milímetros mais ou menos. E na parte inferior ali das orelhinhas, eu deixo 1 centímetro de costura para poder pregar na peça sem diminuir o tamanho. Então, vou recortar a toda volta 3 milímetros, deixando 1 centímetro na parte inferior. E na cenourinha, eu vou recortar os 3 milímetros em toda a volta. E eu não preciso deixar margem de costura, porque ela já tem uma aberturinha ali para encaixar no cursor. Agora é só selar com o isqueiro, né? Para fazer o acabamento e o nosso bordado já está pronto. E chegamos ao final desta aula, espero que você aproveite bastante este conteúdo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!